Vários tipos de medo. Medo de morrer afogado, já falámos. Medo de ser esfaqueado. Há pessoas que têm medo de ser esfaqueadas. Medo de levar um tiro. Há pessoas que, ao verem filmes de terror, por exemplo, ficam com medo de alguém debaixo da cama. Medo de alguém dentro do roupeiro. Você vai abrir o roupeiro e você fica com medo. Está alguém. Eu, quando era criança, tinha este medo, você nem imagina. Tinha estes dois medos. Tinha medo de que houvesse alguém debaixo da cama, então eu nem ousava espreitar. E às vezes ouvia uns barulhos esquisitos. E tinha medo que alguém estivesse dentro do roupeiro. Tinha estes dois medos. E por acaso foi de um filme de terror que eu tinha visto quando era pequenino, e aquilo afetou-me um bocado. Medo de bonecos. Tinha um palhaço lá em minha casa, que quando fiz libertação e cura interior na minha vida, ele foi logo para o lixo. Porque o palhaço metia medo. Eu durante a noite olhava para ele e não gostava da cara dele. Metia-me medo. E quando aprendi que poderia não ter coisas em minha casa que me provocam medo, para que tê-las? Então foi logo para o lixo. Medo do escuro. Medo da altura. Como é que se vence a altura? O medo da altura. Vá até à altura. Suba. Medo das vertigens. Medo de animais. Tem medo de animais? Mexa nos animais. Enfrente os animais. Medo de ser rejeitado. Não tenha medo de ser rejeitado. Por isso não depende de pessoas. Medo de ser ridicularizado. Passar pelo ridículo. Passar vergonha. Não tenha medo disso. Enfrente as situações. Medo do patrão. Medo do professor. Medo do pai. Medo da mãe. Medo do pastor. Medo do diabo. Medo de não ter namorada ou não ter namorado. Medo de errar. Medo do fracasso. Medo de desagradar. Medo da doença. Medo de ser rejeitado por causa da cor da pele, por causa do físico, por causa da pobreza. Medo de perder o emprego. Medo do elevador. Medo de ficar sozinho. Medo de ir à escola sozinho. Medo de histórias. Medo de falar em público. Medo do futuro. Medo que os pais se separem. Medo que os pais se matem. Um medo muito constante nos jovens. Medo de contar a verdade sobre o que se passou. Medo de Deus. Medo de lembrar certas coisas que aconteceram no passado. Não tenha medo. Você pode pensar nelas. Você tem que ser curado delas para poder falar nelas sem ressentimento. Quando eu estou a falar com uma pessoa, eu por exemplo conheço uma pessoa que é crente, já devia ser espiritualmente madura nesta área, mas não é. E às vezes eu falo com esta pessoa e quero às vezes falar de alguma coisa do passado, porque é importante referir. E a pessoa diz, eu não quero pensar nisso. Mostra logo que não está curado. Eu digo, olha, eu gostaria de saber, lembras-te daquela situação? Eu não quero pensar nisso. Mostra que está enferma na alma. Se fosse uma pessoa curada nessa área, a pessoa dizia, lembro-me. Por acaso foi uma situação difícil que eu passei e tal, e consegue tirar a experiência de uma situação passada que foi horrível, mas consegue falar nela. Porquê? Porque está curada interiormente. Uma pessoa que não está curada interiormente, nem sequer quer falar nisso. Eu não quero falar nisso. Não, mas eu não quero falar nisso. Até arranja um problema e tudo ali se insistirmos. Nem vale a pena insistir, obviamente. Temos que respeitar a pessoa. Medo de perder o trabalho.
Não tenha medo de perder o trabalho. Se perder o trabalho, procura outro. E vai esforçar à procura, lutar. E você sempre consegue. Pessoas que têm medo de fracassar, têm medo de tomar a decisão certa, têm medo de errar. Não tenha medo de errar. Se errar, se vai para uma porta, se não é aquela porta, sabe o que é que você faz? Entra pela outra porta, volta atrás e entra pela outra. E se não era aquela, sai e entra pela outra. E é assim, a vida é assim. Medo do futuro. Não tenha medo do futuro. A Bíblia, a palavra, diz qual é o seu futuro. O seu futuro, se você fizer de acordo com a palavra, é que você pode, você consegue. Você tem promessas. Tem aqui um bolo recheado. Você tem que se libertar do medo do futuro. Você tem de viver o momento. Não se preocupe com o futuro. As armas principais que Satanás usa nesta área é a acusação. Ele vem acusar a nossa mente, trazendo acusações, de forma a nós ficarmos tímidos, ficamos covardes em relação, já não agimos. Poderíamos agir, mas ficamos como que presos, amarrados a uma situação, porque temos medo de enfrentar a situação, por causa das consequências. Satanás traz até nós incapacidade de lutar. Porquê? Porque consegue governar a nossa mente através do medo. Ele usa factos passados para nos sentirmos culpados e sem coragem de avançar. Ele é perito nisso. Pega em coisas, situações passadas e fala lá à sua mente. E você, desobediente, fica a pensar nisso. No momento em que Satanás vier à sua mente e começar a desencorajar você, você tem que fazer o que faz às moscas. Sai daqui. A mosca, às vezes, há aquelas moscas irritantes que você deve conhecer. Sei o que é que faz à mosca irritante. Parece que vai pousar sempre no mesmo sítio. Você tem que afastar a mosca. Afaste o pensamento da mesma forma. Satanás, uma das armas principais é ele ameaça e levanta mentiras. Faz com que nós comecemos a questionar a promessa de Deus. Então Deus, tu disseste que fazias, não vejo nada. Você tem que aprender a esperar em Deus. Uma das suas armas principais também é que ele apresenta-se de uma forma grande. Ele apresenta-se com um grande problema. De tal forma que é para você sentir-se muito pequeno perante a situação. Ele paralisa-nos, rouba-nos a iniciativa, impede a produtividade e a criatividade através de imagens e de pensamentos, de pressentimentos maus que ele traz até si.